Bom dia, sou a professora Maria Aparecida. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Vamos falar sobre o bisturi elétrico, ou eletrotermocautério. Muito bem, ele vem assim, amarradinho, né? E ele é de plástico, ok? Ele é de plástico, para quem não conhece. Então, esse fio você vai soltá-lo, e essa ponta, que é a da tomada, você vai pegar com uma certa distância e você vai entregar para a circulante, ok? Você vai entregar para a circulante. A circulante vai pegar essa ponta, obviamente, e vai ligar lá no aparelho. E essa outra ponta, que é a caneta em si, você vai colocar sobre o peito do paciente para dar um espaço bom para o doutor trabalhar. Esse fio, você tem que lembrar que ele é esterilizado e que ele não pode cair, ok? Não pode cair. Muito bem, então você vai prendê-lo no corpo do paciente, mas em cima do campo, que ele vai estar coberto, o paciente vai estar coberto. Então você vai prender em toda a sua extensão do fio, para ele não cair de cima do paciente quando estiverem movimentando o paciente de alguma forma, que às vezes pode virar o paciente decúbito lateral ou decúbito ventral, então ele não deve cair. Muito bem. Então, esse fio, ele vai estar preso. Alguns hospitais têm umas presilhas que você pode prender em cima do campo, prender no fio. Outros não tem, digamos, não tem. Então, o que você pode fazer? Você vai pegar os bacaus, que geralmente sobra em torno de 4 a 6 bacaus. Então, você vai guardar esses bacaus para fazer isso. Então, você vai prender os fios com os bacaus em cima do campo, ok? Muito bem. Você deve deixar 1 ou 2 bacaus que sobrarem para você prender também os fios de algodão, que pode ser que venha nessa cirurgia, venha a ter nessa cirurgia. Muito bem. Aqui nessa ponta, você vai ver que tem 2 interruptores, digamos assim, que é onde o médico vai trabalhar. O azul aqui, ele coagula, ele aperta para coagular, e o amarelo, ele aperta para cortar, certo? Para fazer o corte, né? Muito bem. Então, essa ponta do bisturi, dá para ver bem aí? Então, essa parte aqui é a que vai cortar, tá? Ou fazer a parte da coagulação. E essa outra ponta mais grossa e esfera, você vai conectar aqui na caneta do bisturi. Porque elas não vêm junto, não vêm junto. A ponta não vem junto com a caneta, ok? Porque essa ponta, geralmente, ela é reutilizada, ela é esterilizada. E essa plástico, não. Esse é descartável, tá? Esse aqui vai ser desprezado no final da cirurgia. E essa ponta não, ela é esterilizada novamente. Muito bem. Então, nós vamos pegar essa ponta e você vai conectar aqui, ó, na ponta do seu bisturi, na caneta aqui, ó. A caneta. Então, você vai só conectar aqui, ó. Não precisa apertar muito não, tá? Apertou aqui, tá firme, tá? Não sai. Tá vendo? Você vai movimentar para ver que não sai, né? Que também você não pode colocar assim e achar que tá colocada. Não, na hora que o doutor pegar, ela vai cair. Entendeu? Então, não. Então, assim, você tem que colocar e dar um apertãozinho. Sentir que ela tá firme, ó. Ela tá firme, ok? Muito bem, então aqui ela está pronta para ser usada. Esse bisturi está pronto para ser usado. Então, aí o doutor vai necessitar desse bisturi, então ele vai cortar, vai coagular, vai cortar, vai coagular. E aqui na ponta vai ficar um sangue preto, que a gente fala sangue pisado, digamos assim, né? Vai ficar aquele sangue preto aqui, que é o sangue que ele vai cortando, vai coagulando aqui. Então, esse sangue, ele vai incomodar o doutor dele continuar trabalhando, não dá. Então, existe em alguns hospitais essa lixa, que é uma lixa própria para eletrotermocautério. Muito bem. Então, você vai tirar essa lixa aqui da embalagem, você vai tirar, aliás, você não, desculpa, a circulante vai tirar da embalagem essa lixinha, vai tirar aqui, como os demais produtos que vem todo esterilizado.
ela vai tirar e vai jogar sobre a sua mesa, essa lixa, ok? Então, essa lixa estando na sua mesa, ela é autoadesiva. Então, aqui tem esse papelzinho, você vai tirar esse papel aqui, ó, dá para ver bem. Então, você vai tirar esse papel, ela é adesiva. Aí, você vai colar no campo. Você vai colar no campo. Aonde que você deve colar? Você deve colar na perna do paciente. Ali na perna do paciente, o campo que está sobre a perna do paciente é o local bom. Você vai colar ali e aí, obviamente, depende do tipo da cirurgia, tá? Lógico. Se for uma cirurgia que é na perna, você não vai poder colar na perna, é uma coisa óbvia, tá? Então, depende da região que está sendo feita a cirurgia, né? Muito bem. Não é aconselhável você colar em cima da mesa. Por quê? Porque na hora que você vai limpar esses pequenos fragmentos desse sangue que está coagulado, ele vai cair sobre os outros instrumentos e aí não é que ele vai contaminar, não, porque é o sangue da própria pessoa, mas ele vai ficar preso ali e às vezes na hora que o doutor vai trabalhar com aquele instrumento numa cavidade, aquilo vai cair ali na cavidade, não deve isso acontecer. Então você deve prender essa lixinha, como eu disse, na perna do paciente, que é o local que você pode lixar a ponta, ó. Tá vendo? Você tá lixando a ponta. Não precisa ser uma coisa que é feita com força, não, tá? Devagar, ó. Você consegue tirar, soltar aquela ponta, aquele sangue que tá coagulado aqui na ponta, ok? Entenderam? Ó. Só isso. E aí, o que você vai fazer? Esses fragmentos aqui vão cair ali no chão. Não deve deixar cair em cima da mesa, ok? Também não pode deixar cair na cavidade do paciente, que está aberta, lógico. Muito bem. Aí depois, no final da cirurgia, só ou você ou a circulante solta, que ele está só adesivado ali no campo, é só soltar e desprezar, tá? Tudo bem? Outra coisa, caso você não tenha, caso o hospital que você está trabalhando não te ofereça essa lixa, qual a outra opção que você tem? Ó, lembra que eu falei do bisturi? O bisturi pode ser esse descartável, como pode ser o outro bisturi, que é de cabo inoxidável, tanto faz, tá? Que aqui para nós o que importa é a lâmina, né? Então, aí você vai abrir essa lâmina, soltar a lâmina aqui, né? Dá licença, desculpa. Que às vezes ela prende mesmo, olha, tá vendo? Ela tem uma trava aqui, ó, tá vendo essa trava? Deixa eu ver se dá pra eu mostrar melhor aqui, ó. Essa travinha aqui. Então, na hora que não vai ser usada, você puxa ela pra trás, ó. Puxa ela pra trás e ela vai fechar o bisturi. E quando você vai utilizar o bisturi, é só você apertar e puxar pra trás. Então, aqui tá o bisturi, tá? Esse aqui é um bisturi de cabo 4 com lâmina 24, ok? Nós já vamos falar sobre isso também, ok? Muito bem, então você vai pegar o bisturi, obviamente, aqui é um bisturi frio, que a gente chama bisturi de lâmina, ou bisturi frio, e esse é o bisturi elétrico, ok? Então, aqui tá o sangue coagulado, não tem a lixa no hospital que eu tô trabalhando. O que a gente faz? Esse lado é o lado que corta do bisturi de lâmina. E esse lado é o lado que não corta, esse, ok? Cuidado, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai raspar com a ponta que não corta, ó. Com a ponta que não corta, você vai raspar e vai tirar o coágulo de sangue que vai estar preso aqui na ponta. Também, lembrando, não vai fazer isso aqui de direção para a mesa, em cima dos instrumentos, veja bem. Não é para fazer isso. Então, você pode virar para o lado, onde que não vai cair na mesa, e vai fazer assim, ó, tá? Para cair fora ali da mesa, ok? Tudo bem? Muito bem. Então, esse é o bisturi elétrico. O bisturi elétrico também tem uma placa que chama placa dispersiva. Antigamente, essa placa era de metal, era tipo uma placa de
de alumínio oxidável, inoxidável, alguma coisa assim, que a gente prendia essa placa na perna do paciente, na panturrilha ou nas nádegas do paciente, ok? Prendia como? A gente passava uma fita adesiva, fita crepe, e para prender essa placa. Por que dessa placa? Essa placa chama-se placa dispersiva. Por quê? Porque ela vai servir como um fio terra. Porque isso aqui ele vai sofrer uma eletricidade. Na hora que o doutor aperta, ele vai sofrer uma eletricidade ali. E se não tiver essa placa, o que vai acontecer? Pode queimar o paciente. Pode causar uma queimadura no paciente, certo? E é muito sério isso, porque tem muitos casos que não é divulgado, mas tem muitos casos de pacientes que foram queimados na cirurgia devido à descarga do bisturi elétrico, tá? Então, isso é muito sério, né? Então, tem que ser colocada, e muito bem colocada, essa placa dispersiva. Bom, mas essa placa é um trabalho meu, como instrumentadora? Não, 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 não. Essa placa que tem que colocar é o circulante de sala. Ele que tem que colocar, que seria o técnico de enfermagem que faria, ou o enfermeiro que vai fazer isso, ok? Só que você tem que observar se foi colocada essa placa, porque erros acontecem. Então, nós falamos sobre o checklist, é muito importante o checklist. O que é o checklist? Aquela checagem, digamos, que é feita antes, durante e após a cirurgia. Para quê? Para não haver erros, como, era para ser amputado o pé direito, foi amputado o pé esquerdo. Era para ser feita uma cirurgia de vesícula e foi feita uma cirurgia no meu baço. Quer dizer, totalmente o contrário. Seria no lado direito, foram tirados do lado esquerdo. Então, para evitar esse tipo de erro, é que é feito o checklist. É muito importante o checklist, tem que ser feito. Então, a mesma coisa eu te digo, até mesmo na checagem tem que ser visto se foi colocada essa placa. Tem que ser lembrado se foi colocada essa placa, foi colocada essa placa. Então, essa placa aqui, a obrigação, digamos assim, é do circulante, mas também cabe a você, que faz parte da equipe, de se preocupar com isso. Você deve perguntar para a circulante, a placa está colocada? Deve sempre lembrar. Porque se essa placa não estiver bem colocada, na hora que o doutor vai usar, o paciente vai sofrer uma queimadura. E é sério isso. É muito sério, certo? E por que ela só pode ser colocada na panturrilha ou nas nádegas? Não pode ser colocada sobre órgãos vitais, como, por exemplo, em cima do pulmão, não pode ser colocada. Não pode ser colocada em cima dos rins. Não pode ser colocada em cima dos rins, porque são órgãos vitais. E se ali sofrer uma queimadura, entendeu? Então, se ali sofrer uma queimadura, o problema vai ser muito maior. Ou deve ser colocado onde há músculo e não sobre também estrutura óssea, onde há, por exemplo, nas articulações. As articulações têm o quê? Osso. Não tem musculatura? Tem, mas é muito pouco. Então, aqui não pode colocar numa articulação, você não pode colocar a placa dispersiva. Ela tem que ser colocada sobre o músculo, certo? Então, onde que tem músculo? Por exemplo, na panturrilha, que tem o músculo gastrocnêmio, que é um músculo espesso, bem espesso. E as nádegas, porque tem o glúteo, que é um músculo bem espesso, ok? Então, aí sim é que ele pode ser colocado. Quando termina a cirurgia, um pouquinho antes de terminar a cirurgia, que você vê que o doutor já está na síntese, ele está dando os pontos. Então, você vê que falta 3, 4 pontinhos, um exemplo. Então, você deve perguntar para o doutor, ainda vai usar o bisturi elétrico? Possivelmente ele vai falar, não, pode desligar. Então, aí o que você deve fazer? Pede para a circulante. Oi, amiga. Oi, Cidinha. Né? Vamos dizer que a circulante é a Cidinha hoje. Oi, Cidinha, por favor, você pode me desligar o bisturi elétrico? Por que essa lembrança é muito importante? Porque se você se esquecer de pedir para ela desligar o bisturi elétrico, logo depois você vai fazer o curativo. E para você fazer o curativo, você vai passar um antisséptico ali em cima da sutura, que seria, por exemplo, o clorexidina, que ele é alcoólico, ou um outro antisséptico que tem álcool. Então, como álcool com a eletricidade não combinam, então não deve
tá ligado, ele não deve estar ligado, e você trabalhar com o antisséptico ali em cima. Então, o que deve ser feito? Pede para desligar, ela vai desligar lá da máquina, o bisturi pode ficar em cima do paciente, não tem problema, mas ele está desligado lá na base. Entenderam? Alguma dúvida? Por favor, é só entrar em contato comigo e nós vamos procurar sanar essas dúvidas todas, tá? Muito obrigado.